Outro caso polêmico é o assassinato da Tainá. Delegado e 2 investigadores, eles foram condenados por tortura contra acusados de matar a menina em 2013, em Colombo, quando a garotinha tinha 14 anos. O delegado, o Silvan Rodinei Pereira, que era responsável pela delegacia do Alto Maracanã na época, que investigava a morte da adolescente, foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão. 2 investigadores da Polícia Civil também foram condenados. Um a 9 anos e 4 meses de prisão e de tortura, segundo as informações, e outro a 15 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de tortura e estupro dos suspeitos, segundo a informação. Com a condenação, os 3 perdem os cargos e ficam proibidos de assumir outra função pública. Durante esse processo, o GAECO denunciou 16 pessoas, 14 policiais civis, um ex-policial militar, um policial militar e os demais denunciados, eles não foram condenados pela justiça. Até hoje, a morte da menina, ela não teve conclusão. A morte da menina não teve conclusão. Marco Pires, você conversou com um advogado que representa alguns dos policiais, ele falou com você. Como que fica esse caso a partir de agora? Pois é, o advogado André Romero, que representa um policial civil condenado aí, ele vai recorrer dessa decisão, uma decisão de primeira instância, né, Laércio? Cabe recurso. Ele falou com a nossa equipe hoje de manhã, ele que representa aí 8 policiais civis. No entanto, apenas um que ele defende acabou sendo condenado. Ele fala sobre o caso Tainá aqui no Brasil Urgente. Nesse processo são 16 réus acusados, 16 policiais acusados de tortura. O magistrado absolveu 13 desses acusados e dos policiais, dos 9 policiais que são defendidos pela defesa, pelo escritório, apenas um dos policiais foi condenado. A sentença, nós analisamos ela ontem. Esperávamos que todos fossem absolvidos. Os elementos utilizados pelo magistrado, em que pese a gente respeite a sentença, são muito frágeis e é isso que vai demandar um recurso de apelação por parte da defesa. Vocês vão recorrer agora para tentar reverter essa condenação? Exatamente, exatamente. Nós temos confiança de que o Tribunal de Justiça do Paraná vai reverter essa condenação e vai absolver o policial que foi condenado, que é defendido pelo escritório. Infelizmente, se focou demais na suposta tortura, se esqueceu do caso que por trás de tudo isso tem a morte de uma criança, de uma jovem de 15 anos, e até hoje a família da Tainá é a que mais sofre com todo esse episódio, né? Sangra porque até hoje não tem uma definição, não tem a responsabilização dos culpados pela morte da menina. O próprio magistrado reconhece que, independentemente de ser verdadeira ou não a confissão deles, o caso da morte tem que seguir sendo investigado. Mas, infelizmente, se esqueceu da morte da Tainá, se focou na suposta tortura dos 4 suspeitos, e a defesa agora vai buscar a absolvição dos clientes dela que foram condenados, porque ao ouvir a defesa foi injusta a sentença nesse ponto. Tá aí a condenação, então, desses 3 policiais que respondiam em liberdade, vão poder recorrer em liberdade, porém, até agora, qualquer informação sobre quem seria, então, o autor ou autores dessa morte. Os 4 foram presos. De fato, isso aconteceu. Aí depois surgiu a suspeita de tortura. Aí acabou confundindo tudo, deixava o povo, inclusive, confuso com relação a isso, porque se batia na tortura e abandonaram a família, muitas vezes, deixando de lado o esclarecimento real do crime e também quem seria, então, realmente, teria que estar atrás das grades. Nessa situação, o doutor André Romero, ele representa alguns policiais, o outro policial também é representado por um outro advogado, e o delegado Pinduca, o delegado é representado pelo Cláudio Daledoni, é isso? Isso mesmo, Laércio. O delegado Silvan, representado por Cláudio Daledoni, o escritório dele divulgou uma nota hoje dizendo que ainda não foram informados oficialmente dessa decisão, mas pelo que eles já tiveram conhecimento, eles acreditam que a decisão da Justiça é muito fraca e vão recorrer dessa decisão, Laércio.
Tá aí, essa informação. A gente continua acompanhando toda essa questão também do caso Tainá, onde os 3 policiais agora, então, condenados por tortura, acusados disso, devem recorrer, segundo as informações dos advogados, em um primeiro momento.